Rodando. No ar, Salete. Boa noite, bem-vindos a mais um Serra Negra na Roda, transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. O tema de hoje são as lideranças políticas jovens que se consolidaram nas últimas eleições municipais. Eles vão falar sobre a campanha eleitoral e a dificuldade de desenvolver uma pauta progressista aqui na região, especialmente também em Serra Negra. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a vereadora eleita em amparo pelo PT, a Silvinha Forato, que foi a mais votada entre os vereadores eleitos, o Tobias Gasparini, que foi candidato também pelo PT para a Prefeitura de Amparo e que também teve uma votação expressiva, e o Felipe Ferreira, que é professor de História e que é um grande observador aqui da política local de Serra Negra. Boa noite para vocês, boa noite, parabéns Silvinha, parabéns Tobias. Vamos partir já, então, para a primeira assim, pergunta. Pergunta, todo mundo quer saber, né? Tobias, essa mais para o Tobias e para a Silvinha, assim. Como foi a campanha eleitoral, né? Vocês esperavam esse resultado? Esperavam um resultado melhor? Ficaram surpresos com a votação? O que vocês têm a dizer? Pode começar, acho que é a Silvinha, pode falar, Silvinha. Pode começar, Silvinha. Gente, eu acho que a minha câmera travou aqui, a internet está meio complicadinha. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo. A imagem está parada, mas estamos ouvindo. A imagem de todo mundo aqui parou para mim. Eu estou indo por... por rumo aqui. Opa! E, ó, caiu também. O Tobias. Acho que ela caiu. Também. Voltou, o Tobias voltou. Então, o Tobias pode começar a falar, ele depois a Silvinha entra e fala. Isso. Como é que foi a campanha? Vocês esperavam? Era o resultado que vocês esperavam? Como é que foi, Tobias? Gente, primeiramente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite da Casa de Cultura Dalmo de Abreu Dalari para estar participando aqui desse bate-papo com pessoas tão queridas, tão importantes aí de Serra Negra. A gente está aqui um pouco com a internet um pouco ruim, mas acho que vai dar para continuar com o nosso bate-papo. Eu acho que a eleição foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma construção. Acho que foi uma surpresa porque a gente vive um momento hoje bastante difícil, né, para as forças progressistas, para as forças populares. A gente sabe que hoje a gente enfrenta um inimigo para além do comum, né? Não é simplesmente um adversário político da direita, mas um grupo político com tendências fascistas, aquilo que são direitos das pessoas, principalmente dos mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente fez uma construção política ao longo dos últimos anos, a gente tem um acúmulo político. Opa, tá ruim a internet. E travou. E acho que isso tudo foi muito importante. Tá ruim a internet, né? Tá ruim. Mota, você não quer começar de novo? Dar conta dessa tarefa tão difícil que foram as eleições. Felizmente a gente conseguiu. Você quer que a gente saia e entre de novo, Mota? Talvez seja melhor, viu? Eu acho que não vai adiantar, mas espera um pouquinho. Oi, Tobias. Eu acho bem ruim, ó. Eu acho que não vai. Eu acho que o problema é lá, porque nós aqui em Serra Negra nós estamos com nossa televisão tá boa aqui. É lá que está com o problema. Deve ser mais. Aí a Silvinha não sei como tá o. Só um minuto, eu coloquei o 3G, acho que agora vai. A internet, o Wi-Fi, não tá rolando. Choveu, acabou aqui, gente. Não, o Tobias caiu mesmo. Ele estava falando, mas caiu. Aí caiu também, voltou. Agora você está aí. O meu tá aqui, eu só vou colocar no pedestalzinho a imagem. Um segundinho. Legal. Vamos esperar um pouquinho, que aí já dá uma estabilizada aí. O problema é lá em Amparo mesmo, né? O problema é em Amparo. Vamos pedir um pouquinho de paciência. Tá chovendo. Né? Prontinho, gente. Prontinho. Eu acho que, como o Tobias ia dizendo, a gente está vivendo um contexto político complicadíssimo, né?
no cenário nacional, mas a gente sabe que o cenário nacional ele reverbera também nas cidades pequenas, principalmente no interior aqui onde a gente vive, que é o interior que acaba sendo conservador e acaba dificultando um pouquinho algumas questões da campanha em geral, das campanhas de candidaturas, eu não diria nem de esquerda, de candidaturas que se propõem a fazer alguma transformação social, que se propõem a serem mais progressistas, a levantar pautas identitárias, são bem boicotadas aqui na região. Mas, para além desses problemas de contexto atual, de momento histórico aí que a gente está vivendo, eu acredito que a campanha tenha sido muito proveitosa aqui em Amparo. A gente conseguiu juntar um grupo bem grande, principalmente de juventude, muitas pessoas procurando o partido para se filiar depois da eleição. Então, foi uma campanha que, apesar dos problemas, inclusive da própria Covid, a gente foi muito prejudicado pela Covid. Então, apesar de todas as questões desse 2020, eu vejo a campanha do Partido dos Trabalhadores aqui em Amparo como uma campanha vantajosa, como uma campanha que rendeu bons frutos, né? Em primeiro lugar, pela campanha em si, porque mesmo sendo mais quietinha, né, não tendo mais aquele chão que a gente tanto gosta, aquela militância tradicional de bairros que a gente gosta tanto, mesmo não tendo tanto desse pé no chão, a gente conseguiu agregar muita gente, a gente conseguiu agregar muitos apoiadores, principalmente na juventude. E isso eu já achei fantástico, a gente está passando por um processo de renovação dentro do nosso partido. Então, a maior parte dos candidatos, boa parte, eram pessoas jovens, a gente tinha muitas candidatas mulheres, candidatos LGBTQIA+, candidatos e candidatas pretos e pretas. Então, a gente conseguiu fazer uma campanha muito bonita, e muito como costumam ser as campanhas do nosso partido aí, ao longo de todos os anos, desde a sua formação. E o outro ponto que eu acredito que a nossa campanha tenha sido vitoriosa foi com a nossa votação. A gente conseguiu a nossa cadeira na Câmara, que era o nosso principal objetivo, e conseguimos com a vereadora mais votada, que fui eu tive 1.218 votos. O segundo lugar, eu não lembro o número exato, mas acho que foi por volta, Tobias me corrija se eu estiver errado, 700, 800... por aí, né? Eu não lembro direito, mas foi uma diferença expressiva. Então, a gente teve uma votação bem legal, e eu acho que isso é fruto de todos os nossos anos de militância aí. Então, a campanha, ela teve as complicações, mas ela foi vitoriosa no nosso balanço. Perfeito. Vocês estão à frente do Diretório Municipal do PT faz pouco tempo, não é isso? E é um processo, vamos dizer assim, até de reconstrução do partido aí em Amparo, não é? Que vocês estão fazendo assim, né? Porque o PT teve na eleição passada, teve mal aí, não foi isso? O Tobias agora voltou aí, ele pode dar uma... Só para explicar para o pessoal, informar, o Tobias é o atual presidente do Diretório Municipal de Amparo e a Silvinha é a vice, né? Aí. Você quer falar sobre o passado do PT, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, que culminou nessa campanha eleitoral aí, Tobias? Pessoal, boa noite novamente a todas e todos. Peço desculpas aqui pelos problemas técnicos, que são coisas que a gente aprendeu a lidar aí no meio da pandemia, né? É verdade. Voltar no meio da live, faz parte. Eu acredito o seguinte, Mota, eu acho que essa construção que a gente tem aqui na cidade de Amparo, ela não foi feita apenas por mim e pela Silvinha. Ela foi feita por uma série de pessoas que acreditam no PT, que acreditam na construção de um projeto de cidade diferente, que acreditam num projeto democrático popular para Amparo, para a nossa região e para o país. O PT em Amparo conseguiu ganhar a prefeitura municipal nos anos 2000, né, com a eleição do César Pagano. Mas antes disso já tinha feito um vereador em 96, que foi o Fernando Borim, né? O professor Borim foi eleito em 96, abriu o caminho para o César em 2000, e o PT governou Amparo ao longo de 12 anos, que fizeram a cidade de Amparo sair de uma situação bastante ligada ainda, vamos dizer assim, ao século passado, e colocou Amparo de fato no século XXI. Seja por meio de políticas públicas inovadoras, seja por meio de programas sociais, seja por meio da capacidade de gerir a prefeitura, disputando projetos, conseguindo recursos para obras importantes de infraestrutura aqui para a cidade. Acho que isso tudo
constrói um legado para as pessoas comparam, né, Uhum. como são os governos tradicionais, os políticos tradicionais da região, geralmente ligados aos coronéis também tradicionais aqui da região, e o que foi o governo do Partido dos Trabalhadores em Amparo, né, um governo que tinha efetivamente um compromisso com as pessoas, um compromisso com fazer da prefeitura municipal um instrumento mesmo para a promoção dos direitos das pessoas. Eu acho que isso construiu um legado, né? A minha geração, a nossa geração, minha, da Silvinha e de inúmeras outras pessoas mais velhas e mais novas do que eu, elas vivenciaram isso, elas tiveram um momento de perspectiva, de futuro, né? De olhar para frente e ver, olha, Amparo está se desenvolvendo e a gente quer chegar lá na frente. Acho que tudo isso contribui para a gente ainda conseguir mobilizar muitas pessoas, conseguir mobilizar, vamos dizer assim, né, os corações e as mentes das pessoas aqui da cidade, para que as pessoas entendam que, de fato, a gente tem um projeto diferente para Amparo e esse projeto é um projeto de compromisso com as pessoas. Eu acho que isso é um trabalho, Mota, que a gente precisa fazer nos municípios, desmistificar essa visão do PT, para que a gente tenha um coletivo de pessoas que trabalham e que acreditam que a política, na verdade, é um meio para poder promover os direitos das pessoas e construir uma sociedade melhor, né? Perfeito. Tá? Eu agora queria passar uma pergunta aqui para o Felipe. Vamos ver aqui em Serra Negra. Faça a sua análise sobre a eleição aqui. As forças progressistas aqui em Serra Negra, como é que elas foram aqui, na sua opinião, Felipe? Elas estagnaram, regrediram, avançaram? O que você acha? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer pelo convite, tá, do Mota, da Salete. Queria parabenizar a Silvinha, o Tobias, por toda a construção política que eles fizeram nesses momentos em Amparo, né? E são pessoas que eu admiro muito, e além disso são colegas também de profissão, né? Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos aí pela grande construção que foi feita. Quando eu olho Amparo, né, e Serra Negra, o que me chama muito a atenção é que você olha, por exemplo, para Amparo, você teve alguns anos muito progressistas, né, como o Tobias falou, a Silvinha com o PT, né, administrando a prefeitura, e Serra Negra, quando você olha para a cidade, assim como grandes outras cidades também do interior, são cidades, Serra Negra especificamente falando, assusta muito porque é uma cidade historicamente dominada, né, há anos por uma família, né, por uma família que formou um curral político extremamente forte, né, e a tradição progressista na cidade, ela foi ano a ano se desfazendo. E eu vejo muitas coisas em comum, claro, né, entre Amparo e Serra Negra. Por exemplo, essa demonização da esquerda que vem ocorrendo no país, ela atinge as duas cidades, a questão, né, desses coronéis, desses currais eleitorais, mas eu vejo um abismo, ao mesmo tempo eu vejo um abismo muito grande, porque quando você olha para essa candidatura agora, para essas eleições que se passaram em Serra Negra, desse ano, chama atenção uma questão. Você tem um partido de posição, tá? E os chamados partidos de oposição. E, na verdade, é muito preocupante porque esses partidos, eles não são oposição a nada. Eles não são uma oposição. Falando o português bem claro, eles são uma oposição a uma família, que aí está. E quando você olha os projetos políticos dessa oposição, muito entre aspas, você não consegue ver diferença. E você não consegue ver um mínimo de política progressista. Chamou muita atenção, e a gente já discutiu isso, né, Mota, Salete, em outros momentos. Por exemplo, você não consegue enxergar projetos de políticas sociais inclusivas, você não consegue enxergar políticas de maior distribuição de renda, políticas identitárias, né? Então, Serra Negra passa por um momento onde a questão progressista ela está muito delicada. A gente teve, né, a gente não pode esquecer que a gente teve alguns coletivos, né, esse ano, que se formaram no campo progressista, né, pela primeira vez em Serra Negra, né, ligada ao PSOL, mas tirando essas candidaturas coletivas, você tem no campo executivo nenhum projeto diferente para a cidade, que pensa
a cidade fora da questão mercadológica, fora da questão comercial, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque eu acredito que quando a gente fala um pouco do campo progressista em Serra Negra, a gente tem que avaliar um pouco a falta de... E aí eu não sei se eu estou exagerando ou não, mas ao longo dos anos foi construído, né, uma anulação de se entender política como algo que visa a inclusão, que visa uma maior distribuição de renda, que visa tratar todos de forma igualitária. Eu acho que isso foi se anulando na cidade, né? E deu um campo muito forte para um empobrecimento do debate político. Eu não vejo, infelizmente, eu não consigo enxergar com bons olhos uma construção política assim como houve em Amparo, por exemplo, né? Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que Serra Negra ela está muito estacionada, tá? Acho que para começar é um pouco isso que eu queria falar. A gente não tem uma oposição a nada. A gente tem uma oposição a uma família que está aí há anos no poder. Tá? Essa é um pouco Mota, a minha visão aí. Desculpa. Mota, posso aproveitar o que o Felipe falou e perguntar para a Silvinha e para o Tobias o seguinte: nas eleições passadas, de 2018, o Haddad chegou a ter aqui mais de 1.000 votos. Quer dizer, existe em Serra Negra um potencial de esquerda ali, né, o progressista, ou gente que não concorda com esse governo que está aí. Então, eu queria que vocês dissessem assim, o que falta para a gente, o que é preciso, na verdade, que linguagem a gente tem que usar, talvez, para tirar esse estigma dos políticos de esquerda, né, e derrubar esse estigma, né, e que as pessoas possam olhar com outros olhos, né, essas políticas sociais e as propostas da esquerda. Salete, eu acredito que é até algo que a gente acaba fazendo na nossa militância, e eu acabo fazendo muito por ser professora também, mas é quase que uma ação pedagógica, né? Quando a gente pensa nessa desmistificação da esquerda, aqui no interior, principalmente, acho que a gente está falando de um caso muito específico, mas eu vejo quase como uma ação pedagógica mesmo, de você conversar, de você explicar, de você fazer política de base, de você conseguir pulverizar o que de fato é a esquerda, o que de fato são os mandatos que são progressistas, que são populares, o que de fato é participação popular. Então eu acho que uma forma da gente tirar esse preconceito que existe aqui na nossa região contra a esquerda em geral, contra o PT, mas principalmente contra a esquerda em geral, a gente tem acompanhado aí o crescimento do PSOL também na região, e a gente está vendo que não é fácil, e eu acredito que seja esse trabalho quase que pedagógico de formiguinha, de você chegar até a população, dialogar, pulverizar esse pensamento pelos mais diversos bairros. Uma coisa que foi muito legal na nossa campanha foram nos bairros que a gente tinha alguma liderança. Então, a gente conseguia se aproximar das pessoas a partir dessa liderança e aí estabelecia o diálogo. No bairro onde eu moro, por exemplo, e eu moro ali desde que eu nasci, minha mãe nasceu nesse bairro também, então a gente tem uma relação muito próxima com as pessoas que vivem ali. Nós conseguimos chegar em pessoas que muitas vezes nem sequer votaram no Haddad no segundo turno, e mesmo assim a gente conseguiu estabelecer o diálogo, conseguiu apresentar nossas propostas, conseguiu demonstrar que o Partido dos Trabalhadores, bem como os movimentos sociais da esquerda, eles estão pensando no desenvolvimento, em uma sociedade mais justa, em uma cidade acessível para todas e todos. Então a gente mostrou o nosso projeto, a gente conseguiu abertura para mostrar nosso projeto. Então eu acredito que a chave para essa transformação, para essa aproximação dos coletivos e dos partidos de esquerda com a população, sejam essas lideranças de bairro, seja esse trabalho de base que a gente realiza não só no ano de eleição, né, mas o ano todo, o tempo todo. E você, Tobias, o que você acha dessa... Como é que a esquerda pode crescer aí? O que você acha disso? Olha, Mota, não é uma pergunta fácil de responder, em primeiro lugar, né?
Uma bucha aí, mas... Não, pela sua experiência na penso campanha, e pela sua militância desses Claro, anos todos, aí claro. você tem esse sentimento, né, do que a população fala, pensa, né? Em cima disso daí. Uhum. Não, até assim, o que vocês conseguiram, né? Eu acho que é assim, ó, Mota. Eu acho que, em primeiro lugar, as eleições municipais elas são muito diferentes das eleições nacionais. Então, quando a gente fala em construção de um polo alternativo, de um campo progressista, de uma frente de esquerda para disputar as eleições nas prefeituras, nos municípios, a gente precisa ter projeto para esses municípios também. Né? A gente sabe que, principalmente nas pequenas e médias cidades do interior, as eleições municipais elas são marcadas muitas vezes por relações de provincianismo, por relações de pertencimento, por relações de proximidade. Enfim, as questões ideológicas muitas vezes elas ficam um pouco deslocadas das questões municipais, afinal, muita coisa que acontece na cidade ela tem um vínculo muito mais próximo das pessoas. O debate fica menos abstrato, fica menos em torno da política econômica, por exemplo, apesar de ser importante a gente tensionar e fazer, como a Silvinha falou muito bem, sobre a ação pedagógica. Travou de novo. As leis importantes, estão me ouvindo? Então. Deu uma travadinha, mas agora tá. Ah, maravilha. Então, como eu estava falando, eu acho que as eleições municipais elas estão muito mais ligadas aos problemas que as pessoas enfrentam no seu cotidiano, no seu dia a dia, na materialidade das suas vidas. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer bem aqui em Amparo, eu acho que isso deu um retorno bastante positivo e a gente conseguiu, de fato, fazer o PT novamente ser um sujeito político na cidade de Amparo, ser atuante na cidade de Amparo, né? Eu acho que isso se deve ao fato da gente ter um projeto para a cidade de Amparo e um projeto que é fundamentado em princípios bastante democráticos, de, como a Silvinha falou, de participação popular, né, de garantia dos direitos das pessoas, de utilização da capacidade técnica e administrativa da prefeitura para elaborar projetos e políticas públicas que, de fato, tragam melhorias nas vidas das pessoas. Eu acho que a gente ter a capacidade de apresentar o projeto, eu acho que é aí que é outra história. Como que a gente faz para pegar um projeto democrático, popular, um projeto que promove os direitos, um projeto que democratize as estruturas políticas e de poder na cidade, como que a gente pega isso e apresenta para a população? Eu acho que esse que é o grande desafio. E, nesse sentido, a gente foi bastante beneficiado também aqui em Amparo, de certa maneira, porque a gente é uma cidade na qual existe campanha de TV, na qual a gente pode ir na TV falar as nossas ideias, uma cidade na qual ocorreram debates, uma cidade na qual, querendo ou não, a gente tem um mínimo de movimentos sociais atuantes, sindicatos, coletivos. Acho que isso é muito importante também para a vida política e democrática da cidade, a gente construir movimentos que atuem para além das eleições também, como a Silvinha falou. E eu acho que é um pouco disso, eu acho que a gente precisa construir projeto para as cidades, a gente precisa construir propostas que realmente vão de encontro a esses interesses oligárquicos, como o Felipe falou, de famílias que dominam há décadas a nossa região. Né? Gostaria de falar nesse sentido que essa família da qual o Felipe falou, ela não domina só a Serra Negra, né, Felipe? Ela construiu e expandiu o seu poder hoje e fez o seu candidato em Jaguariúna, fez o seu candidato em Pedreira, fez o seu candidato em Amparo, fez em Serra Negra, não é? Fez em Bragança Paulista e em em inúmeras outras cidades aqui da região, como Lindóia e Águas de Lindóia. E a gente sabe o poder que essas oligarquias exercem sobre a política local. E a gente precisa, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, construir um projeto que realmente seja voltado para os municípios, de superação dessas estruturas, de superação dessas oligarquias políticas e de abertura democrática das estruturas políticas da cidade, né? Eu acho que esse vai ser um papel que o Silvinha vai cumprir com grande primor lá na Câmara Municipal, que vai ser, de fato, garantir que as pessoas ocupem aquele espaço político bastante elitizado, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí para os dois, assim, com a experiência que vocês viveram na campanha, no dia a dia da campanha, no contato com a população, com os eleitores, quais foram as principais demandas dessas pessoas? O que elas estavam querendo do futuro prefeito, como você e uma futura vereadora? O que elas estavam querendo? Quais as principais demandas da população? Pode ser, Silvinha. Vai lá. Bom, eu acho que a principal demanda, e talvez até pelo contexto que a gente está vivendo,
foi a questão da saúde. Aqui em Amparo houve um baita desmonte da saúde da família. Infelizmente, nesses últimos 8 anos, a função que era cumprida por esse projeto, que é um projeto incrível de saúde pública, inclusive copiado no mundo todo, né? O Brasil é referência nesse sentido para vários países, inclusive países desenvolvidos, e esse projeto Amparo era referência. O pessoal da Unicamp vinha fazer estágio e acompanhar o dia a dia nos postinhos de saúde aqui na cidade. E a saúde da família, ela não acabou aqui em Amparo, mas ela passou por um processo de sucateamento, né? Um processo de ser desestabilizado mesmo pela atual gestão. Problema de terceirização de médico, então a falta de médico é uma fala muito recorrente da população. Quando a gente tem desgaste do projeto de saúde da família, a gente tem a superlotação dos hospitais, então isso gera um problema, né, um efeito dominó, que vai para várias áreas do setor de saúde. E até pelo contexto da Covid, como é um assunto que está em voga, a gente percebeu muito, pelo menos eu percebi muito essa demanda em relação à saúde pública ao longo da nossa campanha. Mas acho que a questão de salário e renda também é um incômodo que foi bastante pontuado pela população em geral, mas para mim o grande vencedor aí de preocupação das pessoas está associado à saúde pública. Aqui em Amparo, a gente, logo depois da eleição, a gente está com algumas questões relacionadas ao nosso hospital, né, a nova diretoria, porque o nosso hospital está sob intervenção da prefeitura. Até o final desse ano, o prefeito que ganhou a eleição pediu para continuar essa intervenção, mas a nova diretoria já votou, fez uma assembleia às pressas, não cumpriu com todas as demandas que precisam ser cumpridas para estabelecer uma nova diretoria, foi um processo todo atropelado. Então, para a gente ver como o problema da saúde está latente aqui na cidade, como as pessoas estão preocupadas. Foi uma assembleia que tem uma baita repercussão, muitas pessoas questionando, querendo saber o que vai virar. Nós, futuros vereadores, já participamos, alguns, né, e puxados por nós, inclusive, e aqui do PT, e ainda é uma incógnita, né, e as pessoas estão preocupadas com esse ponto do Hospital da Santa Casa aqui em Amparo. A gente está aí apreensivo para isso. Então, eu acredito que saúde foi a grande demanda dessa eleição, a grande demanda da população. E você, Tobias, concorda com a Silvinha? Você sentiu isso daí? Acho que também travou deu uma travadinha aqui. Bom, vou seguindo aqui com uma pergunta aqui para o Felipe, aqui assim, né? Especificamente, voltando ao caso de Serra Negra, aqui assim. O caso de Serra Negra, a gente tem, na verdade, 2 partidos progressistas que estão legalizados em funcionamento aqui, que é o PT e o PSOL, né? Quais as chances deles se tornarem efetivamente peças importantes do jogo político da cidade? O que você acha disso, Felipe? Essa é uma pergunta interessante, Mota. Eu acho muito importante o que o Tobias e a Silvinha estão colocando, desse trabalho de base, né? E dessa separação importante que se faz entre uma campanha nacional e uma campanha municipal. Eu acredito que para os próximos anos, né, a esquerda, o campo progressista em Serra Negra, ele vai ter que pensar muito bem que projeto político, tá? E que realidade política ele vai querer entregar para a cidade de Serra Negra, né? Caso esses 2 partidos queiram lançar candidatos para prefeito ou para vereadores. Porque acontece o seguinte, né? A gente tem, e aí foi uma experiência que nós vimos aqui, essa questão do pouco trabalho de base, né, que tem sido realizado em Serra Negra, né? E campanhas até mesmo mais imediatistas, né? Campanhas que procuraram levantar bandeiras, né? Sem de fato estudar, sem de fato fazer um trabalho de base, que é um trabalho árduo, que é um trabalho duro, né? É um trabalho, como a gente bem observa em Amparo e em outras cidades que tem já um trabalho progressista mais consolidado. Você tem um trabalho ali que realmente a palavra ali é a construção, né? É a construção. E claro que eu acho que é super importante a participação do PT, a participação do PSOL, e uma também dos desafios, né,
esses dois partidos eles tentarem perceber quais são, de fato, né, as necessidades mais urgentes da população. Porque essa questão que a Silvinha falou, esse trabalho pedagógico é essencial, no meu ponto de vista, é essencial e é emergencial para a Serra Negra, né? É você construir, primeiro você desmistificar toda essa questão que envolve a esquerda na cidade, né? E para além disso, é você pensar que não será possível, nas próximas eleições, você lançar qualquer candidatura progressista se você não fazer um trabalho de base, né? Um trabalho pedagógico, estudar realmente, né, as dicotomias, as diferenças sociais que a cidade enfrenta. Então, eu acho que, por incrível que pareça, eu vejo Serra Negra um campo muito fértil para isso, tá? Porque como você tem, né, uma falta de candidaturas ao executivo, de candidaturas que realmente se colocam como oposição, talvez com um trabalho pedagógico, um trabalho a longo prazo, né, a cidade possa perceber, né, o quão diferente pode ser uma proposta progressista para a cidade, que está tão acostumada com o mesmo. É aquilo, né? É como se você comesse somente um prato de comida todos os dias e quando alguém te oferece um prato diferente, você fica totalmente surpreendido. Então, eu acho que pode acontecer isso na cidade. Eu acho que esse é o grande desafio, né? É você perceber quais são aí as necessidades e, claro, não é fácil, né? E você fazer aí um trabalho de base, para mim, na minha visão, Serra Negra precisa muito disso. Precisa muito disso. Tá? Perfeito. Eu não sei se, voltando agora, o Tobias voltou agora a aparecer no quadradinho aí. Só para retomar aquilo lá, você concordou com aquela resposta da Silvinha sobre as demandas da população, a saúde? Você percebeu que a saúde foi realmente o ponto-chave da... Sim, Mota, eu acho que com certeza a saúde foi talvez o ponto mais importante da campanha, né? Porque, como a Silvinha disse, a gente vinha de um processo na cidade no qual a gente tinha passado por inúmeros ganhos políticos na saúde, né? É importante dizer que quando o César Pagan assumiu em 2000, a gente contava com 9 equipes de saúde da família. E quando o César saiu em 2008, a cidade já contava com 22 ou 23 equipes de saúde da família. Né? Houve um investimento na atenção básica bastante importante durante os governos do PT em Amparo. E também, como a Silvinha muito bem pontuou, isso é um processo que desafoga os hospitais, que melhora a saúde da população, melhora a qualidade de vida, cria hábitos mais saudáveis, e trabalha a saúde preventiva. Então, assim, eu acho que esse processo de desmonte da atenção básica em Amparo, principalmente, como eu disse, do programa Saúde da Família, ele foi muito importante no sentido de que as pessoas sentirem, de fato, uma mudança em relação ao que eram os governos do PT. Né? Eu acho que as perdas políticas que a gente teve aí nos últimos 8 anos foram muito importantes e foram sentidas pela população. E é interessante a gente notar também esse ponto, porque mesmo a atual gestão tendo construído um ambulatório médico especializado aqui na cidade, o AME, isso não resolveu o problema da saúde das pessoas, isso não melhorou a sensação de acolhimento na saúde municipal, porque não houve investimento na atenção básica. Né? Então, isso foi muito sentido, isso foi muito falado nas nossas visitas nas ruas. Também existia um problema bastante forte com relação ao abastecimento de água na cidade, que a gente passou por alguns problemas esse ano, inclusive em relação à estiagem pela qual a gente passou. Existe um problema em Amparo relacionado à moradia, porque a atual gestão passou por um processo também de abrir inúmeros empreendimentos imobiliários, inúmeros loteamentos, sem a devida responsabilização do loteador, sem a devida regulamentação daquele processo, daquela iniciativa. Isso gerou com que muitas pessoas hoje vivem em casas nas quais não contam com saneamento básico, na qual não contam com asfaltamento na rua, na qual não contam com, inclusive, a licença da prefeitura ou mesmo ao CEP para poder pedir ou enviar uma carta. Então, isso eram coisas que a gente sentia na cidade. Com relação à saúde municipal e à atenção básica, eu queria apenas comentar e lembrar que o programa Saúde da Família, ele é inspirado
na estrutura de saúde do sistema de saúde cubano, né? Ele foi implantado pela primeira vez aqui no Brasil, se não me engano, em Cubatão, em 93 ou 94, uma iniciativa pioneira que foi implementada pela prefeitura então do município e que deu tanto certo que virou um programa nacional, né? Então, para quem fala vai para Cuba, a gente tem aí uma grande referência no sistema de saúde, que é o nosso hoje estratégia saúde da família, que garante atenção básica aí para milhões de brasileiros, mesmo com todos os desmontes que a gente tem visto no SUS, né? Perfeito. Pois é, e agora, assim, com essa decisão, assim, parece que diminuíram os agentes, né, que trabalham diretamente nesses programas de saúde aí, que, né, só agravou a situação, né? Então, aí eu vou emendar, então, com isso aí, perguntar assim para a Silvinha, o que ela planeja aí na próxima legislatura? Você já está preparando algum projeto, Silvinha? Como é que você vai enfrentar lá a cova dos leões? Você vai entrar lá preparada, já armada? Você vai ter companhia de mais 2 mulheres, não é isso? Sim, isso ajuda um pouquinho ou não? Talvez com... Eu acredito que sim. Eu acho que até a gente fez uma live semana passada com as candidatas eleitas. Elas se mostraram bem abertas ao diálogo, acho que isso é importante. E nós, feministas, a gente entende, né, que existe uma relação ali de troca mais próxima entre nós mulheres, então eu acredito que isso seja positivo, sim. É uma formação de Câmara histórica, que em Amparo a gente nunca atingiu esse número de cadeiras vez que tem três mulheres. vereadoras? É a primeira vez. Legal. Sim, era para ser 4, né? Infelizmente, uma das eleitas, ela preferiu ser secretária de Educação. Mas eram para ser 4 mulheres, então uma Câmara histórica aí para Amparo, né? Infelizmente perdemos uma, mas ainda tem mais 2 aí para compor com a gente, para dialogar, principalmente nos projetos que se relacionam com a pauta do feminismo, com a questão das mulheres, né? Em relação a projetos, eu acho que o principal ponto, que foi o nosso ponto alto da campanha, foi a questão da participação popular, né, gente? Eu acho que é a única forma da gente reverter todos os problemas trazidos por esses 8 anos de desmanche, de desmonte aqui em Amparo, né? De reverter todo esse contexto nacional, esse crescimento do fascismo. Eu acho que a única forma de, em linhas gerais, reorganizar a cidade de Amparo é com participação popular. Então, o principal foco do nosso mandato é o incentivo à participação das pessoas, é a ocupação das pessoas nos espaços políticos de decisão aqui na cidade. Poxa vida, nós temos já aparelhos de participação, nós temos espaço, nós temos conselhos que muitas vezes são aparelhados pela prefeitura, né? A reunião acontece terça-feira às 2 da tarde, né? Um horário impensável para a trabalhadora, para o trabalhador. Então, o nosso principal ponto, o nosso preparo, por assim dizer, para enfrentar todos os problemas que venham acontecer no nosso mandato, é a participação popular. É colocar a população ali dentro, é colocar a população para entender e opinar nas decisões da cidade, se posicionar no que é votado tanto na Câmara, no que é decidido nos conselhos, no que acontece no pátio da prefeitura. Eu acho que é importante que as pessoas ocupem esses espaços, seja de maneira individual, de maneira autônoma, seja nos partidos progressistas da cidade, nos partidos principalmente de esquerda da cidade, sejam nos coletivos, né? Eu faço parte também do coletivo Amélia, que foi fundado pela Viviane, que foi candidata a vereadora também pelo PT, e eu acredito que esses coletivos, eles terão uma função muito importante nessa construção de um mandato coletivo, nessa construção de uma cidade que, de fato, faça as políticas públicas para a população. Em termos práticos, você já está se articulando? Como é que você está trabalhando para conseguir aumentar a participação popular no debate político da cidade? Você já está trabalhando? Como é que você está fazendo? Então, a gente está engatinhando ainda no sentido do mandato, né, Mota? A gente ainda está começando a se organizar, como eu falei, a gente participou da Assembleia do Ana Sintra, inclusive a gente participou de maneira oficial. No dia anterior, a gente encaminhou o doutor Edson, que também foi candidato a vereador, aqui pelo PT, maravilhoso, inclusive, obrigada por tudo, Edson, ele arrasa.
e ele preparou um ofício para a gente entregar para o Unacintra, avisando sobre a nossa participação na Assembleia. Então, a gente tem ainda se organizado nesse começo a partir das demandas que vão surgindo. Mas nós temos projetos, sim. Eu não vou dar os spoilers, porque a gente já começou a conversar com a militância. Na semana passada, a gente teve uma reunião muito importante para falar da participação, inclusive, dos militantes que foram candidatos a vereadores no pleito desse ano. Então, a gente está com projetos práticos efetivos junto com essa militância. Em janeiro, a gente já está fechando as datas do planejamento do mandato. Uma das nossas propostas é que, semestralmente, a gente faça um informativo sobre os principais pontos que foram votados, discutidos na Câmara, qual foi o posicionamento da nossa cadeira, né, do nosso partido, da nossa candidatura, e também com o posicionamento dos militantes. Então, a gente já tem se organizado nesse sentido de alinhar pelo menos o nosso primeiro ano de campanha. Então, a gente vai trabalhar com planejamentos periódicos do mandato, feito de maneira coletiva, aberto tanto para a militância, né, para os nossos filiados, como para os simpatizantes e também para partidos que queiram compor o mandato junto com a gente. Esse mandato tem essa proposta de ser coletivo, de ser popular. Perfeito. Tobias, uma pergunta para você, assim, seguindo nessa linha aí do que a Silvinha respondeu, assim, jogando para o futuro, você surgiu agora como uma liderança regional, progressista, sem dúvida nenhuma, a sua votação expressiva, a sua campanha muito bem conduzida, né? Eu queria saber de você quais são os seus próximos passos, assim, nesse sentido de liderar esse processo aqui de reconstrução das forças progressistas da região. Você já está pensando nisso? Como é que está a sua cabeça em relação a isso daí? Legal, Mota, obrigado pela pergunta. Acho que é o seguinte, né? A construção política que a gente faz regionalmente aqui, como a Silvinha disse, ela já vem de longa data, mas acho que essas eleições elas foram um divisor de águas. A gente precisa qualificar de fato a nossa situação na região, até porque eu entendo que muitos dos desafios que a gente enfrenta nas cidades hoje são desafios compartilhados pelas mais diversas cidades que formam a nossa região. Então, acho que os desafios que vocês enfrentam em Serra Negra são muito parecidos com os desafios que a gente tem aqui em Amparo. Da mesma maneira que são muito parecidos com os desafios que o pessoal de Monte Alegre enfrenta, de Águas de Lindó enfrenta, de Pedreira enfrenta, de Itapira enfrenta, né? Eu acho que são desafios muito parecidos para as cidades aqui, pequenas e médias cidades do Circuito das Águas. Então, eu entendo que para a gente superar esses desafios, a gente precisa atuar regionalmente, de maneira organizada, com estratégia política, entendendo e não subestimando os nossos adversários políticos aqui da região. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro de uma coisa que a Silvinha mesmo comentou durante a campanha, que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente se dispõe a fazer uma luta política como um projeto alternativo, como um projeto de transformação, é que as pessoas têm pressa, os trabalhadores têm pressa, as mulheres têm pressa, os negros e as negras têm pressa, a comunidade LGBTQIA+, tem pressa. As pessoas têm pressa porque elas querem viver, porque as pessoas querem sobreviver, as pessoas querem ter dignidade. E a gente precisa ter muito compromisso com isso quando a gente se lança num desafio como esse. Acho que a nossa organização regional, Mota, a gente já deu um sinal de como a gente quer construir, inclusive propondo nessa semana para os diretórios do PT aqui da região do Circuito das Águas e para os demais partidos de esquerda, partidos progressistas, partidos populares que queiram se compor e se somar a gente, é a campanha de coleta de doações para o acampamento Marielle Vive, do MST lá de Valinhos. Eu acho que vai ser um momento muito importante, a gente quer fazer essa campanha de solidariedade, inclusive para dar visibilidade para aquele acampamento, que é um acampamento muito importante, não só para a nossa região, mas para o MST aqui do estado de São Paulo. É um acampamento estratégico, numa região estratégica que vem crescendo, se desenvolvendo, gerando muita desigualdade. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer esses movimentos, entender que esses espaços são espaços de luta muito importantes, porque eles abrem caminho para um novo tipo de sociabilidade, uma nova forma de construir comunidades, uma nova forma de ser e de estar na sociedade. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer essas experiências. A gente está com uma campanha de arrecadação de doações de alimentos, produtos de limpeza, de produtos de higiene pessoal, para a gente poder estar levando lá para as pessoas que constroem o acampamento Marielle Vive.
inclusive numa data bastante significativa hoje, né, que se completam 1000 dias do assassinato covarde da Marielle lá no Rio de Janeiro. E a gente está, enfim, construindo essa ação de solidariedade com o acampamento, ao mesmo tempo que a gente quer convidar os partidos de esquerda, né? A gente estendeu, na verdade, o convite primeiramente para os diretórios do PT aqui da região, para a gente, enquanto PT do Circuito das Águas, fazer um balanço lá no acampamento, junto com os companheiros e as companheiras do MST, sobre o que foram essas eleições municipais e quais são os próximos passos dessa luta que a gente precisa construir, principalmente como você disse. 2022 está aí, a gente está a menos de 2 anos para as eleições presidenciais, vão ser eleições muito importantes, né, para o campo progressista, para aqueles que querem construir um Brasil democrático, um Brasil popular, um Brasil para todas e todos, um Brasil que promova direitos, e acho que a gente precisa construir diálogos, interligações entre nós aqui no Circuito das Águas para a gente chegar nessas eleições com um discurso afinado, com um projeto para a nossa região e principalmente fazendo enfrentamento com esses setores mais radicais da direita fascista que estão hoje aí soltando as asinhas e falando as asneiras de sempre, né? Uhum. Só para informar o pessoal que o PT de Serra Negra também está engajado na campanha de arrecadação para o acampamento Marielle Viva, e quem tiver interessado pode levar as doações neste fim de semana, sábado e domingo, na Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu do Lari, que é onde funciona o diretório do PT de Serra Negra, que fica localizada na rua Eliseu Franco de Godói, 57, no centro. Nós estamos lá das 10 às 16 horas. Quem quiser pode levar lá os produtos de alimento e também de higiene, né? Isso daí, nós estamos lá recolhendo as doações. De limpeza é muito importante, viu, Mota? O pessoal de lá está precisando muito, eles foram muito impactados pela pandemia, né? E como eu disse, é um pessoal que faz uma luta muito importante, porque mostra para a gente a possibilidade de construir outras formas de estar coletivamente no mundo, né? Então, a história do acampamento é incrível, né? Eu estava lendo esses dias aí, é uma coisa que todo mundo merece conhecer, é muito interessante mesmo. Assim. Eu queria fazer agora levantar uma questão para os três aí. Em cima do que a gente estava conversando sobre a construção das forças progressistas, como é que a gente deve fazer, tudo mais. Várias lideranças da esquerda brasileira, nesses dias, se manifestaram em relação a necessidade de a esquerda entender que o mundo hoje não é aquele mundo no qual nasceu o PT e nasceram outros partidos progressistas da história recente do Brasil. Mas o chão da fábrica hoje é o Uber, né? Nós temos hoje esse fenômeno das igrejas neopentecostais, esse fundamentalismo religioso, nós temos esse fenômeno extremamente nocivo das fake news, né, que praticamente elegeram essa coisa que está lá em Brasília, né, e, enfim, o mundo mudou, né, vocês, na opinião de vocês, como que os partidos políticos podem reagir a essas mudanças, assim, como que eles devem tratar essa nova realidade que a sociedade está vivendo? Como se organizar, como chegar às pessoas, levar a mensagem progressista a essas pessoas, neste mundo que já é diferente de um mundo de 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, quando o PT nasceu. O que vocês acham disso daí? Você quer falar, Felipe, antes? Olha, que pergunta, hein? Assim, claro que fazer uma análise nacional, uma análise macro, né? Ela é muito, muito difícil. Na minha visão, tudo bem, o mundo ele passou por transformações, as estruturas de produção, elas podem ter sofrido uma modernidade, elas se transformaram, mas eu ainda acho que há coisas fundamentais que a esquerda não pode perder de vista, mesmo com todas as transformações, né? Há claramente, né, uma luta de classes, e esse conceito, eu vejo muita gente falando que é um conceito ultrapassado, que é um conceito que deve ser colocado em desuso, mas quando você olha para o macro nesse país,
o que é esse golpe que foi dado, se não uma luta de classes aonde interesses, né, foram defendidos e resultou no que deu, né? Então eu acho que sim, há uma luta de classes ainda muito grande nesse país, e puxando isso para a nossa região e puxando isso para o interior, há necessidades emergenciais. Eu acho que a gente não pode perder de vista que quando a gente fala do nosso interior, há pessoas passando fome, há pessoas com necessidades emergenciais, há um aumento dos números de feminicídio, há o racismo, há a homofobia, há pessoas, né, que ainda vivem numa estrutura que não se mudou, que não se transformou. Então eu acho que a esquerda não pode perder de vista que lidar com essas transformações não é abandonar, né, conceitos importantes, como, por exemplo, o trabalho de base. E aí eu quero só focar numa questão aqui para não perder de vista, acompanhando a discussão, que é o seguinte: você pega a Serra Negra, por exemplo, a perda da questão de uma identidade enquanto cidadão, ela é muito grande, né? A perca de noção das pessoas que elas são cidadãos, que elas têm direitos, né, garantidos pelo Estado, garantidos em Constituição, ela é muito grande. Então eu acho que um trabalho, falando especificamente de Serra Negra, tá, o que eu vejo, o trabalho a ser realizado em Serra Negra, antes de tudo, é mostrar para as pessoas, é fazer um trabalho pedagógico, mostrar para as pessoas que antes de qualquer coisa, elas são cidadãos, né? As pessoas são cidadãs que têm direitos garantidos e que elas acham que devem ser trocados, que são favores, né? Então eu acho que se a esquerda, o campo progressista, quiser caminhar em Serra Negra, eu acho que tem que começar por aí. Primeiro, fazer as pessoas entenderem que o que elas acham que é um favor, que é uma questão que deve ser aplaudida, porque um deputado consegue, um vereador consegue, isso é um direito, né? E é um direito que ela deve também saber disso, né? E eu penso assim, quantos jovens em Serra Negra, eles querem participar da vida política, né? Quantos jovens querem transformar a sua realidade, querem sair da realidade que vivem. Eu acho que a gente, como um campo progressista em Serra Negra, eu acho que a gente deve ser um elo de ligação, né, entre essa transformação que os jovens podem causar, né? Esse trabalho, por exemplo, que eu acho que foi a Silvinha que citou, que existe em Amparo, né? Esse trabalho que eles estão construindo, né? Esse mandato coletivo, eu acho que a gente, a um longo prazo, pode criar aqui formas, né, coletivas de mostrar a essas pessoas que elas podem transformar. Que o que elas acham que é favor, tal, é um direito. Então, eu acho que começa por aí, tá? Eu ainda vejo que todas as transformações que nós temos passado, eu ainda vejo, tá, do meu ponto de vista, por favor, claro, acho que não sei o que o Tobias ou o que a Silvinha pensam disso, mas eu acho que alguns conceitos fundamentais, eles não devem ser perdidos pela esquerda, né? Conceitos esses que são, talvez, a base da construção, né, do próprio PT, né? O entendimento, talvez, da noção de participação coletiva, a noção de esclarecimento, a noção de inclusão. Então, eu acho que, mesmo com todas as transformações, né, que o mercado de trabalho tem passado, né, como o Mota citou, a fábrica não é a mesma. A fábrica pode não ser a mesma, mas o proletário, né, o operário, ele ainda sofre os mesmos problemas que antigamente, né? Então, eu acho que esse é um pouco, assim, o meu ponto de vista aqui. E aí eu puxei um pouco mais para a Serra Negra, claro, mas eu entendo que é uma discussão aí muito, muito ampla, tá? Tobias, o que você acha desse negócio aí? Como é que a gente consegue chegar ao coração das pessoas aí, Tobias? Outra pergunta difícil, hein, Mota? Hoje tá inspirado. A sabatina, então que eu pensei. Sabatina. Acho que é o seguinte, eu acho que a gente precisa falar daquilo que pega mesmo, sabe? Sabe aquela coisa de aonde o sapato aperta? Uhum. Eu acho que o sapato aperta em questões muito parecidas para as pessoas em geral, né? A gente sabe aí a dificuldade que as pessoas têm com relação à renda,
A gente sabe que as coisas estão ficando cada vez mais caras e o salário não aumenta. A gente sabe que está cada vez mais difícil de arrumar emprego. E a gente sabe também que muitas vezes quando se consegue emprego, é aquele emprego no qual a gente não tem direito a nada, é aquele emprego no qual a gente trabalha muito mais do que deveria e a gente recebe muito menos do que merecia. Então, eu acho que a gente precisa falar isso para as pessoas. A questão do trabalho, acho que como o Felipe falou, apesar do trabalho e o mundo do trabalho ter passado por uma série de transformações aí nos últimos tempos, ele continua sendo um mundo que está em disputa, né? A gente sabe que hoje o trabalho no Brasil tem regredido muito por meio de reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? O processo de liberalização econômica que a gente tem vivido aí no sentido do Paulo Guedes tem gerado cada vez mais desempregados e cada vez mais pessoas em situação de pobreza ou miséria. E isso, a conta não fecha. As pessoas precisam sobreviver, né? As pessoas precisam pagar suas contas. Então, eu acho que a gente precisa falar isso para as pessoas. A gente precisa mostrar que tem alternativa a isso, que é possível a gente construir um mundo, que é possível a gente construir uma sociedade, que é possível a gente construir uma cidade na qual as pessoas tenham direito ao trabalho digno, respeitado, mas ao mesmo tempo também tenham a sua dignidade fora do trabalho respeitada. Ou seja, também posso ter acesso a lazer, a cultura, a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a uma moradia digna. Acho que essas questões elas estão muito latentes nesse momento de crise e a gente precisa saber pacientemente explicar essas questões para as pessoas, porque são questões complexas, né, gente? Não é fácil a gente entender por que tem desemprego, não é fácil a gente entender por que as coisas estão subindo e o salário não sobe. Né? A gente precisa ter paciência, explicar para as pessoas que ainda não entendem ou as pessoas que não estão tão inseridas no debate político e envolver elas nessas questões, mostrar que essas questões fazem parte também da política, né? Que a política não é aquela coisa que está lá no Congresso, aquela coisa do formalismo, aquela coisa dos conchavos, a politicagem que a gente está acostumado a ver na televisão. Política com P maiúsculo acontece aqui, né, na nossa concretude, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é isso que eu acredito que é isso que vai fazer tocar o coração das pessoas. E somado a isso, Mota, para concluir também, eu acho que a gente tem uma série de demandas que foram historicamente silenciadas, não só pelas nossas classes dominantes, mas também pela esquerda em geral. Então, hoje existe sim um sentimento de participação e representatividade por parte das mulheres, dos negros e negras, da população LGBTQIA+, da juventude. Eu acho que são questões que estavam muito latentes há muito tempo, inclusive dentro da esquerda, e que encontram vazão hoje em dia. Né? Queria dar um exemplo, por exemplo. É ótimo. Mas queria só exemplificar com uma coisa, com um fato que eu acho interessante. Em 2000, o PT fez 6 vereadores aqui em Amparo, né? Numa Câmara de 17 membros, o PT fez 6 vereadores e o PCdoB fez um vereador também para a base, que compôs a base de governo do César. Dessas pessoas, nenhuma delas era uma mulher. Eram todos homens. E desses 6 que o PT fez, eram homens brancos, né? O PCdoB fez o Mendonça, que era um homem negro, dirigente sindical aqui da cidade. Né? Eu acho que a eleição da Silvinha ser colocada como a vereadora mais votada aqui na cidade de Amparo é muito significativo. Né? Afinal, a Silvinha vai ser a primeira vereadora do PT a tomar posse aqui em Amparo desde o primeiro dia de mandato. Né? A gente teve a experiência com outra vereadora, mas ela assumiu em decorrência da perda de mandato de um outro vereador aqui da cidade que mudou de partido, que era do PT e foi para outro partido, né? Então a eleição da Silvinha é muito significativa nesse sentido. Se a gente pega Campinas, por exemplo, né, as 3 cadeiras que o PT fez na Câmara, 2 são de mulheres negras e uma é de um homem negro. Né? Eu acho que essas questões estavam muito latentes e a esquerda precisa saber entender as demandas trazidas por esses setores que historicamente no nosso país foram silenciados, que são as mulheres, que são os negros e as negras, que são a população LGBTQIA+. Né? Existe uma vontade, uma demanda por representatividade que a gente precisa aprender a não só ouvir, mas a construir junto. Acho que a chapa de vereadores e vereadoras do PT em Amparo é significativa disso. A gente foi a única chapa de vereadores na cidade cuja maioria eram de mulheres e não de homens. Né? Então, uma chapa que tinha diversidade, que tinha a população LGBT, que tinha negros e negras, que tinha a maioria de mulheres, que tinham pessoas dos mais diferentes bairros da cidade, das mais diferentes ocupações, né, profissionais. Então, eu acho que isso
é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa construir na nossa unidade essa diversidade que é a classe trabalhadora brasileira. Silvinha, é a sua vez agora de responder essa pergunta. Tobias, Achou difícil, desculpa. vamos ver, hein? Simplifica aí, Silvinha. Eu confesso que é difícil também, eu me sinto muito contemplada pela fala do Felipe, pela fala do Tobias. O Felipe falou algo muito importante da gente não perder de vista a luta de classes. É claro que essa luta de classes se reformula, ela se transforma. O Tobias, hoje mesmo, numa conversa, ele falou sobre uma fala do Galo, que é uma liderança aí na resistência dos entregadores, do processo de uberização, e o Galo disse, o meu patrão são as minhas contas, é minha conta de luz, é meu aluguel. Então, a gente precisa desmistificar essa questão de que, até foi citado nos comentários, do empreendedorismo, né, de que essas pessoas, elas são empreendedoras, elas não têm patrão, elas têm a liberdade para exercer suas funções, e não é tão simples assim, né. Algumas empresas, por exemplo, de transporte, como a Uber, elas dão alguns limites. Por exemplo, se você ficar 48 horas sem estar atuante, sem estar trabalhando, sem estar dirigindo, você perde a sua vaga ali, você perde a sua licença, né? Quem dá o carro é você. Então, aconteceu uma perda muito grande de direitos aí, de direitos trabalhistas, que vem da reforma, com certeza, das reformas, e aí eu incluso também a da Previdência, eu incluso também a reforma do ensino médio, né? Nós que somos da área da educação estamos aí passando também por esse conjunto de reformas neoliberais que estão sendo aplicadas desde do golpe, e é importante, como foi dito tanto pelo Tobias quanto pelo Felipe, essa ação pedagógica, essa ação de dialogar com a população em relação a isso, de abordar essa temática com a população, dialogar, porque a população sabe disso. Ela vivencia, né? O próprio Galo coloca, meu patrão tá ali, meu patrão são as minhas contas. Então, essa ideia de empreendedores, de donos de si, de patrões de si mesmo, é uma falácia. E a gente está aqui para desconstruir esse processo e para construir um novo processo, né? A gente não pode pensar só na destruição, a gente tem que pensar também na construção de um projeto de cidade, por exemplo, que seja inclusivo, que seja progressista. Então, eu acredito que a apresentação desse projeto, unido à desconstrução dessas falácias do neoliberalismo, que estão mais fortes do que nunca, na minha visão, no contexto que a gente vive, ela precisa ser feita, elas precisam atingir aí os corações e mentes, né? E o Tobias colocou a questão das pautas identitárias, eu acredito que esse seja o grande catalisador dessas lutas. Aqui em Amparo a gente tem uma parada LGBTQIA+, muito forte, muito potente do ponto de vista político, inclusive, com lideranças que estão atreladas à pauta política. A gente tem um movimento negro muito forte, que vem se organizando cada vez mais. De novo, a vivem na liderança do movimento negro, que vem crescendo aqui na cidade de Amparo, isso é importantíssimo. A formação do coletivo feminista, como eu já disse, coletivos de artistas, e aí a gente teve o Fernando, nosso candidato a vereador, representando de maneira incrível esse grupo dos artistas de Amparo. Amparo é uma cidade que, por muitos motivos, inclusive motivos relacionados aos 12 anos de Partido dos Trabalhadores na cidade, construiu grandes nomes artísticos, grandes projetos artísticos, e eu vejo o Fernando hoje como uma das grandes estrelas que a gente tem nesse quadro artístico. A Lisa, que foi nossa vice-prefeita também, foi uma pessoa incrível ao longo dessa campanha, que é educadora e que é artista também. Então, eu acredito que esse grupo, as características culturais, que são muito fortes também na nossa região, talvez sejam uma das chaves, talvez uma das principais, para a gente conseguir atingir esse objetivo de convencer corações e mentes em relação ao nosso projeto, de desconstrução do projeto liberal que nos é inserido goela abaixo já há muito tempo, mas que veio com uma força total pós-golpe. E então eu acredito que a gente tem uma potencialidade muito grande, e principalmente nos grupos culturais. A gente está participando hoje de uma live numa casa de cultura, que eu tive o prazer de participar da inauguração, e foi incrível, me encheu de lágrimas os olhos estar ali. Eu queria muito esse projeto aqui em Amparo também, que é um projeto incrível, e eu acho que é uma ponta de esperança aí.
um lugar onde as transformações e essa conquista, esse diálogo, esses debates podem acontecer. E eu acho que a nossa região tem essa potência artística e cultural muito forte. Aqui em Amparo, principalmente, né? O grupo de artistas, eles são artistas que estão além só do palco. São artistas com preocupação social, que querem se envolver nas decisões da cidade e que estão aí para transformar. Estão aí com a proposta de transformar a realidade também. Então, eu acho que esses são os principais pontos aí dessa pergunta que o Mota soltou para a gente, bem complexa e difícil de ser respondida nesse pequeno momento que a gente tem aqui junto. Como diria o Luiz Fux, vocês mataram no peito a pergunta, não teve problema nenhum. Bom, a gente está chegando ao fim, já está mais de uma hora aqui. Só para terminar, aqui a Rosana fez uma indagação, aqui a Rosana Glória de Sena, que diante da uberização em uma cidade que tem operários, qual o papel dos sindicatos? Como as entidades sindicais atuam no seio dos trabalhadores? É mais ou menos em cima do que vocês estavam falando. Só para fechar, assim, vamos, se vocês quiserem responder a pergunta da Rosana, o que vocês acham? O papel do sindicato hoje ainda é importante ainda na luta política? O que vocês acham aí? Bom, vou começar falando essa. Eu acho que assim, Rosana, o papel dos sindicatos é muito diferente daquele que os sindicatos desempenharam lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, que deram origem à CUT, que deram origem ao PT, né, que deram origem a uma série de movimentos sociais como a Pastoral Operária. Eu acho que o papel dos sindicatos, inclusive, é diferente porque a própria configuração do trabalho mudou, né? Eu acho que ao longo da live a gente comentou isso várias vezes, mas existe uma diferença muito grande do trabalho da fábrica massificado, com aquela divisão clássica do trabalho que acontece hoje, muitas vezes atomizado, né, deslocado, cada um colocado no seu canto, por meio muitas vezes de home office ou por meio de aplicativos, como por exemplo é o caso dos trabalhadores de aplicativo, né, que você tem todo um processo de gerenciamento do trabalho que ele não acontece dentro da fábrica, é um gerenciamento feito por algoritmo, que a gente não sabe como é esse algoritmo, a gente não sabe quais são as regras do jogo e a gente não tem muitas vezes nem contato com os nossos pares, aquelas pessoas que estão ali também trabalhando com a gente, né? Então eu acho que essas mudanças na configuração do trabalho, elas são muito importantes e a gente precisa pensar profundamente como fazer frente a esses novos desafios, porque aquele modelo sindical dos anos 80, ele ainda é muito importante, porque como o Felipe muito bem colocou, as fábricas não deixaram de existir, né? O operariado brasileiro não deixou de existir, então, com certeza o sindicato ainda tem um papel político muito forte na sociedade brasileira, mas a gente precisa pensar novas formas de organização e de luta diante dessas transformações do trabalho que a Silvinha mencionou, que a gente tem vivido aí desde os anos 90 aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa aqui em Amparo, os sindicatos se engajaram bastante, tá? A POSP foi um sindicato que teve com a gente, o Sindicato dos Metalúrgicos deram uma força assim, muito importante durante a campanha, levando a gente na porta das fábricas, levando a gente para conversar com os trabalhadores. Acho que é sabido que Amparo é uma cidade industrial, né? A maior parte da força de trabalho aqui em Amparo se encontra na indústria. Por isso que Amparo tem um PIB bastante destacado e consegue também ter uma arrecadação bastante grande por parte da prefeitura, que permite a realização de obras, a implantação de políticas públicas, a construção de programas junto da população, né? Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma situação de duas vias aí, Rosana. Eu acho que ao mesmo tempo que os sindicatos têm um papel muito importante, e aqui em Amparo eles foram muito importantes na nossa campanha desse ano, participaram ativamente das atividades de campanha, foram com a gente para os bairros, para as portas das fábricas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que hoje existe uma parcela dos trabalhadores, das trabalhadoras, uma parcela da classe trabalhadora que se encontra numa nova configuração de trabalho, no qual você não tem mais o gerente ali na cabininha, né, o pessoal do escritório, como se fala, decidindo como e quanto vai ser produzido, né, pelos trabalhadores ali do chão da fábrica. Essa configuração mudou muito. Hoje os trabalhadores, como eu disse, seguem um gerenciamento de algoritmo por meio de aplicativos, cada um tem o seu gerente aqui na mão, né? O seu patrão que fica ali apitando, como a Silvinha falou, se em 48 horas você não aceita o pedido, você é desligado, você tem sanções.
Isso tudo traz grandes desafios, e eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a esquerda no começo desse século XXI. Como que a gente vai organizar a classe trabalhadora diante dessas mudanças na configuração do trabalho? Eu não tenho resposta pronta, muito pelo contrário, eu acho que o que a gente tem é muita disposição de construir essa resposta junto das companheiras, dos companheiros, das pessoas que pensam um mundo melhor e mais justo. Eu acredito que não tem resposta individual para isso, só uma resposta coletiva, uma resposta de classe vai ser efetiva diante desses desafios. Muito parecido com o que aconteceu lá no final dos anos 70 e 80, né? A gente fala muito da figura do Lula, que foi realmente muito importante naquele processo, mas a gente teve uma resposta de classe, uma mobilização da classe trabalhadora coletiva. Não foi simplesmente o Lula que um dia acordou e fundou a CUT, fundou o PT. A classe trabalhadora se mobilizou em torno de um projeto comum, consciente do seu projeto histórico, e assim deu origem a ferramentas muito importantes da luta política. Eu acho que agora tem que ser a mesma coisa. A gente, coletivamente, precisa encontrar soluções e alternativas coletivas para um problema que atinge a todos nós coletivamente. Perfeito. Eu acho que o Tobias encerrou brilhantemente nossa live de hoje. Já estamos a 70 minutos, já falamos bastante, já comentamos, já dialogamos bastante, debatemos bastante. Eu só quero agradecer a participação dos três, do Felipe, do Tobias e da Silvinha, desejar o melhor caminho possível para as nossas forças progressistas aqui, para os nossos partidos políticos aqui que atuam em defesa de uma sociedade menos desigual, mais inclusiva, mais democrática, com maior participação. Muito obrigado, gente, e até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pelo espaço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigado pelo espaço.